todos, eu sou Beatriz Carunchio, sou neuropsicóloga, doutora em Ciência da Religião pela PUC São Paulo e membro do Interpsi USP. E hoje eu vim aqui contar para vocês 10 fatos sobre experiência de quase morte. EQM, né? Aquelas experiências que o paciente à beira da morte, né? Ou até em morte clínica, é reanimado e conta fenômenos, né? Lembranças de quando estava nesse estado. Então, o fato número 1 é que apesar das EQMs sempre terem acontecido, elas só receberam esse nome em 1975, quando o Moody publicou um livro chamado Vida Depois da Vida. Fica a dica aí de leitura para as pessoas que perguntam. O segundo fato é que a maioria das pessoas tende a pensar na EQM como uma experiência boa, feliz, né, que vai trazer um novo sentido para a vida de quem passou por isso. E muitas vezes não é desse jeito. Tem pessoas também que relatam cenários assustadores, sabe? Coisa de filme de terror mesmo, criaturas ameaçadoras, feias, e até cenas de agressão ou de tortura, inclusive ameaçando a eles mesmos. O terceiro fato é que qualquer pessoa pode ter uma EQM. E essa experiência pode ser agradável, gostosa, da mesma forma que pode ser perturbadora, igual eu estava contando antes. Independente das crenças ou descrenças, do estilo de vida, das atitudes da pessoa na vida, não tem relação com nada disso, né? Não, ou seja, ele não teve uma experiência ruim porque é uma pessoa má, né? Como muita gente pensa, não tem nada a ver. O quarto fato é que, ao contrário do que muita gente imagina, crianças também podem ter EQM, e inclusive elas podem ter desse tipo perturbadora, e aí é bem complicado. O quinto fato é que quando a gente aplica testes psicológicos de personalidade, de inteligência nessas pessoas que passaram por EQM, os resultados dela costumam ficar na média, sabe? Como qualquer pessoa da população geral, como o meu ou de vocês. Então, não tem um traço que a gente pode dizer, olha, quem tem esse traço passa por EQM, quem não tem não passa. Da mesma forma que tem gente às vezes que brinca, né? Me pergunta, isso é coisa de louco? Não, não é. Os resultados deles são iguais aos meus ou os seus. O sexto fato é que algumas pessoas podem ter a EQM sem estarem de fato à beira da morte, né? Como é que é isso? Às vezes a pessoa se sente vulnerável, então, num caso de uma agressão muito, né, muito complicada, de uma situação difícil, de uma doença, né, um diagnóstico de uma doença muito grave, e a pessoa já imagina que, então, ela tem chance, né, de não sair viva daquela situação, e o organismo, né, o cérebro, acaba levando ela até essa experiência. O sétimo fato é que as experiências de quase morte não são a mesma coisa que experiências fora do corpo. Muita gente confunde, né? Então, às vezes a gente faz pesquisa, abre para o pessoal mandar relato e tem gente que manda coisas do tipo, olha, eu me deitei à noite para dormir, de repente eu estava em cima, eu estava vendo meu quarto de cima, eu vi meu corpo lá deitado, né? Minha nossa, quase morri. E você fala, não, se você não estava em situação de vulnerabilidade, em situação de risco de vida, né? Não tinha nenhum diagnóstico aí, né, complicando, né? Se isso foi espontâneo, então a chance de você ter tido apenas uma experiência fora do corpo é muito grande, né? Também é uma experiência anômala e o Gabriel Medeiros vai falar um pouco mais sobre isso para vocês. Que mais? Então, como eu disse antes, né? Se não tem um risco de vida ou uma situação de vulnerabilidade, já é mais difícil a gente enquadrar essa experiência como experiência de quase morte. Ela é outra coisa. O oitavo fato é uma curiosidade, né? Pacientes que têm parada cardiorrespiratória são reanimados, né? Relatam que tiveram uma EQM. Esses daí eles têm uma chance muito maior do que outros pacientes que tiveram a parada e não tiveram EQM, de nos próximos 30 dias relatarem uma segunda EQM, né? Tendo mais uma parada, e possivelmente a óbito, né? É um dado que a gente tem só sobre parada cardíaca, parada cardiorrespiratória.
O nono fato é que a equipe médica, o pessoal lá de saúde, eles não têm como olhar para um paciente que está em coma ou que está passando por uma cirurgia e dizer, olha, essa pessoa está tendo uma EQM, corre todo mundo aqui, vamos estudar. Infelizmente, não tem como a gente saber disso. Então, todos os estudos e toda a pesquisa que a gente tem, ela é sempre retrospectiva, a gente chama. O que é isso? A pessoa passa lá pela IQM, né, faz o tratamento dela, médico, né, que ela estava se submetendo, né, à cirurgia ou não sei. E depois disso ela relata, olha, sabe, enquanto eu estava lá, eu vi vocês me operando de cima, ou então, olha, de repente eu fui parar num lugar diferente, que não era aqui, né, não era esse mundo. Então a gente estuda são esses relatos, né, através da análise do relato, de escalas específicas para casos de EQM, que a gente pode aplicar nesses pacientes. E o 10º fato, para a gente encerrar esse vídeo, é que depois da EQM, a pessoa precisa se adaptar a uma nova realidade, né? Então, toda a sua visão de mundo, seu estilo de vida, os seus relacionamentos, suas crenças, elas precisam passar a conviver com essa lembrança, que não é uma lembrança tão simples, né? Quanto um dia que eu fui ao parque ou um dia que eu encontrei, sei lá, um amigo, né? É uma lembrança que me causa impacto, me coloca diretamente frente a frente com a morte, né? Com a possibilidade de não ser ou de ser uma outra coisa daqui para frente. E em muitos casos as pessoas não conseguem lidar com isso tão bem, né? O que gera angústia, mal-estar ou ainda transtornos secundários que a gente chama, que normalmente são depressão, distúrbios do sono também é muito frequente, ou até síndrome do pânico, transtorno do estresse pós-traumático, nesses casos de EQMs mais perturbadoras, né? Então, nesses casos, quando acontece isso, é indicado buscar tratamento, né? Aliás, não espere acontecer isso, né? Se você passou por isso, tem um mal-estar, vai ver esse mal-estar, sabe? Vai tirar isso a limpo, né? Vale a pena, que com saúde não se brinca. E é isso, até a próxima!